Este reportagem especial vai tratar hoje sobre um grupo que se debruça em desvendar o passado da Rainha da Fronteira. São homens e mulheres que buscam o exemplo e a inspiração de Tarcísio Taborda para pesquisar, produzir e divulgar conhecimento histórico do Pampa para o Brasil. São os 25 anos do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda de Bagé. Uma organização que homenageia, mas principalmente dá seguimento ao trabalho desse reconhecido pesquisador. Tarcísio tinha uma vida muito movimentada. Era juiz de direito, professor, teatrólogo, historiador e museólogo. Publicou dezenas de obras e artigos. Foi diretor de cultura do Estado e do município de Bagé. Também presidente do Conselho Regional de Museologia e membro titular de diversas academias e institutos ligados às letras e à história, como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, no Rio de Janeiro, Academia de Letras do Rio Grande do Sul, Academia Brasileira de História em São Paulo, entre outras tantas agremiações do Brasil e do exterior. O filho, João Tibiriçá Taborda, fala sobre a capacidade que o pai tinha de produzir intensamente. Eu sempre digo que o meu pai, pro tempo dele, ele já era uma pessoa que sabia administrar muito o tempo dele. Que o meu pai trabalhava de manhã, de tarde e à noite. E aí ele se dedicava ao fórum, né, que ele era juiz, aos museus como museólogo e às pesquisas dele no escritório dele, que era ao lado da Urcampo. E o pai sempre soube administrar isso com maestria, eu digo, porque em todos esses lugares a gente também, como família, tinha muito acesso com ele. E a paixão dele sempre foi pesquisa, sempre foi a cultura. Eu recordo que quando estava perto dele se aposentar, ele sempre comentava que aí ele ia poder se dedicar realmente ao que ele amava e ao que ele gostava de vez, assim. Agora, ele tinha um diferencial, era o quê? Uma memória extraordinária de conseguir ir guardando todos os fatos. Ele produzia muito rápido, porque a gente, às vezes, para fazer um texto demora um monte. Para buscar uma informação tem que ler 2, 3 vezes. Ele tinha um diferencial para conseguir produzir muito em pouco tempo, né? Eu também costumo dizer que o meu pai e o vô Átila eram pessoas à frente do seu tempo, né? Eles se dedicavam muito, o pai tinha uma inteligência espetacular, assim, ele tinha uma facilidade de conhecimento e amava isso, né? Sempre que a gente perguntava qualquer coisa da história ou de cultura para ele falava numa facilidade e adorava falar, adorava que a gente perguntasse isso para ele. Então, era bem diferenciado mesmo. São pessoas assim que nos deixam legados. Talvez o maior de Tarcísio tenha sido a capacidade de pulsar o amor pelo passado em outros corações. Isso resultou no Núcleo de Pesquisas, uma organização que iniciou muito antes da data de fundação, em 4 de maio de 1995. E bem antes da criação, um grupo de pessoas já se reunia no escritório do Tarcísio Taborda, às vezes no Museu Dom Diogo de Souza, já para tratar sobre história. E uma dessas pessoas era Cláudio de Leão Lemiezec. Cláudio, em que momento o grupo resolveu oficializar aquilo que era feito através de amigos, de interessados na história de Bagé, mas teve aí um estupim para que vocês definissem, vamos agora formar um núcleo de pesquisas históricas? Sim, exatamente. Denise, como tu bem colocaste, antes de funcionar o núcleo, a gente fundar o núcleo, o Tarcísio, desde a década de 50, estudava a história de Bagé e aqueles estudiosos apaixonados por Bagé, ele convidava e levava para o escritório dele, ali naquele edifício ao lado da antiga Fumba. Ali ele tinha um apartamento que ele alugava, tinha a biblioteca dele, era o escritório dele e ali ele desenvolvia os seus estudos. Fazia parte o pessoal da velha guarda, o coronel Edgar Murilo Budó, que eram interessadíssimos, eles estavam trabalhando nas questões das cismarias aqui da região de Bagé, o José Otávio Gonçalves, a Elizabeth Fagundes, e eventualmente eu ia a algumas reuniões e, como tu bem apontasse, muitas vezes a gente interessado, e outras pessoas, né, independente de qualquer tipo ou nível de formação, mas simplesmente pela paixão por Bagé, a gente ia lá no museu, ele estava sempre lá, para a gente tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, porque ele era o farol da história de Bagé. Tudo convergia em cima do Tarcísio. Ele era o homem que detinha o conhecimento de toda a nossa história, da região, enfim. Era um historiador perfeito, né?
e de grande formação intelectual. E nós tivemos, né, depois o trágico falecimento dele num desastre, junto com a Neuza Silveira, que era a sua companheira, a sua esposa, digamos assim, mas mais do que tudo, seu braço direito. Ela também era muito competente, gostava extremamente de história, era conservadora dos museus, ela era uma pessoa que fazia parte, junto com o Tarcísio, do Conselho Nacional de Museologia, do Conselho Internacional de Museologia. A gente nota pelas correspondências que ela também era uma pessoa que estava par e passo com o Tarcísio Taborda. O falecimento dele impactou muito toda a Bagé, especialmente os familiares e as pessoas que conviviam mais com ele. Naquela época, a Beth, como hoje, continua estudando história, eu chamo Beth a Elizabeth Fagundes, né? Ela trabalhava muito no Museu Dom Diogo de Souza, em pesquisar, ia muito ao museu, se assessorava, se abeberava dos conhecimentos do Tarcísio, e eu já estava lá no museu, naquela época, como professor da Urcamp, fazendo pesquisas a pedido do Tarcísio. Eu tinha deixado a Pró-Reitoria de Extensão em Pesquisa e Pós-Graduação da Urcamp e o Tarcísio pediu a minha transferência para o museu. E ali, conversando, também ia muito lá o Coronel Budó, e a gente, um belo dia, se reuniu. Poxa, a gente tem que dar continuidade àquelas reuniões que se fazia lá no escritório do Tarcísio, aquelas pessoas que vinham aqui, e eu mais ou menos conhecia quase todas, porque eu estava lá toda manhã, né, trabalhando lá como professor da Urcamp, na época FUMBA, e então, pois a gente tinha que se reunir e tal. E aí surgiu aquela ideia, quem sabe a gente não chama todo aquele pessoal e outras pessoas que a gente conhecia, sabia, faz um chamamento público e criamos um núcleo de pesquisas. E aí, então, daí nasceu, todo mundo se interessou. A Hélida, né, Hernandes Garcia, trabalhava lá no museu, era, digamos assim, já fazia parte, né, da família do Tarcísio, até porque tem um irmão casado, cujo a filha que ele casou com a filha do Tarcísio, né, o Bimba, que tem Então havia uma possibilidade, ela adorava o Tarcísio, já trabalhava anos ali, como 20 anos. Então se reuniu, foram 20 e tantas pessoas, não me recordo agora. Nos reunimos, marcamos uma data e fizemos uma reunião com o propósito de fundar um núcleo de pesquisas ou oficializar aquilo que já existia informalmente, né, mas vestido agora ou revestido de todos os aspectos legais, fazendo registro, né, nos órgãos competentes. E aí começou o núcleo de pesquisas Tarcísio Taborda. Eu agradeço muito ao Claudinho, que deu início a isso tudo aí, ao núcleo de pesquisa. Eu sei muito, acompanhei o pai, a dificuldade que é lidar com a cultura. A cultura, infelizmente, não é valorizada e as pessoas passam por bastante dificuldades, né? Tem que realmente amar para seguir persistente a dedicação à cultura. Eles dedicaram a vida deles a isso, né? Sem ganância financeira nenhuma. Era pelo povo e é pelo que eles gostavam mesmo, né? Isso eu sempre procurei trazer isso aí como valor para mim, porque tanto o vô Átila quanto o meu pai não tinham riquezas materiais, vamos dizer assim, porque eles se dedicavam ao que eles gostavam e para o povo, para ter o conhecimento e para ter educação. A presidente das primeiras 2 gestões foi a médica e pesquisadora Elizabeth Fagundes. Ela é considerada uma das principais pupilas do historiador. Conheci o professor Tarcísio Taborda por ocasião de uma das primeiras semanas médicas, na qual ele fez uma palestra na abertura do encontro sobre a história da medicina em Bagé. Conversei com ele após a palestra sobre os temas abordados e, curiosa, fiz perguntas e algumas ele disse não saber a resposta e sugeriu então que eu pesquisasse o assunto. Tempos depois eu entendi que o papel de professor prevaleceu. A partir daí, ir ao museu, pesquisar,
ler jornais antigos e ter longas e agradáveis conversas com o professor Tarcísio e a Neuza passaram a fazer parte do meu dia a dia. Além da rotina, o professor Tarcísio reunia todo mês pessoas de diferentes segmentos da sociedade e que tinham em comum o interesse pelo assunto história da nossa micro-região. Com o falecimento do professor e da Neuza, todos nós nos sentimos órfãos. Tenho certeza que este sentimento motivou o professor Cláudio Lemezec a tomar a iniciativa de reunir um grupo que pudesse garantir e perpetuar o sonho de Tarcísio Taborda, de salvaguardar a história de Bagé. Se não me falha a memória, lembro de alguns nomes presentes nesse dia, do coronel Murilo Budó, de José Otávio Gonçalves, de Carlos Peduzzi, de Mário Lopes, de Gaspar Pereira, Cláudio Bolsinha, Cláudio Lemezec, Hélida Hernandes e Heron Vaz Matos. Neste dia 4 de maio de 1995, criamos então o Núcleo de Pesquisas Históricas e escolhemos como patrono o professor Tarcísio Taborda. Tenho muito orgulho de ter sido escolhida para ser a primeira presidente do núcleo. Nossa missão não era fácil, mas lançamos um desafio em grupo e nos comprometemos naquele dia manter viva a paixão pela nossa história. E o que eu gosto de lembrar daquela época que eu entrei de 95 para cá, era aquelas pessoas maravilhosas que constituíam o núcleo. Entre eles o Mário Nogueira Lopes, que era fantástico, muito meu amigo, aprendi muito com o Mário. A dona Hélida também já fazia parte do núcleo, muito importante, sempre pesquisando. O general Budó, o Luiz Budó, o José Otávio Gonçalves, o Carlos Peduzzi, e até vou fazer injustiça, esquecer de outros, mas o núcleo era muito forte e esse pessoal era muito interessado em história. Na época, a Elizabeth estava escrevendo um livro, o Lemezec também estava escrevendo um livro, então naquelas reuniões do núcleo eles pesquisavam e tiravam conhecimento dos outros para depois botar aquele conteúdo nos seus livros. Então foi uma época muito interessante. Cerca de 2 anos após a criação do Núcleo de Pesquisas Históricas, a Câmara de Vereadores de Bagé aprovou a Lei Ordinária número 3.387, de 9 de maio de 1997, que reconhece como entidade de utilidade pública o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Cometeríamos uma injustiça se não citássemos novamente, como grande incentivador, o professor Cláudio Lemezec, que em 1997 articulou, junto à Câmara Municipal de Bagé, o reconhecimento do núcleo como uma entidade de utilidade pública, como que dando mais peso e responsabilidade para todos aqueles que queriam preservar a memória de Bagé. Para esses pesquisadores, o trabalho de história por história ou pesquisa por pesquisa não basta. É preciso multiplicar esses conhecimentos através de publicações, palestras, seminários, eventos culturais e suporte teórico e prático. O atual presidente, Jaime Barbosa, explica que para o grupo o mais importante é a paixão pela memória historiográfica. O núcleo, até pela própria palavra, o núcleo, te remete a ser um centro, um reduto daqueles intelectuais, fechado. Pelo contrário, ele é aberto, ele quer que outras pessoas que gostem, porque no início, por mais que ele se chame o núcleo, ele era o âmago de todas essas pessoas e diversas partes da comunidade e da sociedade, diversas formações que gostavam. O interesse era o quê? A história e a memória. O núcleo é a história e a memória, mas as pessoas vêm das diversas partes, diversos lugares da comunidade. E formações não é só formada por historiadores, mas sim engenheiros, professores de outras áreas, de humanas, e também não formados também. E é por isso que hoje nós clamamos, chamamos para essas pessoas que gostam de história, porque eles têm muito a contribuir. Nós aprendemos na academia, que uma das principais partes da história, além da historiográfica, é a história oral. É aquela história que nós trazemos da nossa família, aquela que vem dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, que a gente tem o dever de não deixar lá apagar, então registrar da ciência, porque tem muita gente que quer saber disso. Eu sempre comento isso com as pessoas, O núcleo é esse espaço, então, onde as pessoas de alguma forma vêm, conversam, pensam, escrevem, sobre
a história da cidade, não necessariamente historiadores de ofício, né, mas sim pesquisadores que se interessam e gostam pela história, pela cultura, pelo patrimônio, pela memória, né. As pessoas que fazem parte do núcleo não são historiadores de ofício, ou seja, aqueles que são formados em história, têm uma formação acadêmica, né, uma formação teórica, né. Mas, de outra forma, eu penso que assim, ó, a história de Bagé tem muitas lacunas ainda, né? Tem muitos documentos que não foram mexidos, não foram tocados, não foram revisitados, né? Não foram pesquisados. Então, tudo isso começa, vamos pensar com essa ideia do Tarcísio de preservar a memória da cidade, depois com a mão do Cláudio e outros pesquisadores, né? O Cláudio Lemezec, que vão criar o núcleo na década de 90, se eu não me engano, em 95, para ser mais preciso, 94, eu não sei precisar a data, porque nesse tempo eu não morava em Bagé. Então, cria-se um núcleo com esse objetivo, então, de juntar pessoas interessadas em história, historiadores, pesquisadores, para escrever sobre a história da cidade, mas eu penso que a história de Bagé ainda tem muita lacuna, né? Tem muito documento ainda, Lara, que não foi tocado ainda, né? Tem muito documento aqui no Arquivo Público, tem muito documento no Museu Dom Diogo, tem muito documento de arquivo pessoal que não foi tocado, então tem muita coisa a ser escrita ainda sobre a cidade. O núcleo de pesquisas históricas não é um núcleo acadêmico, não é um núcleo de estrelas. Muitas vezes as pessoas entendem, esse núcleo tem que ser professor de história. Não, pelo contrário. E a vivência nos faz perceber que muitas vezes, né, uma pessoa que é apaixonada pela sua cidade, ou apaixonada por um segmento, apaixonada por prédios, apaixonada pela vida campesina, seja lá o que for, pelo seu ofício de sapateiro, por exemplo, ela sabe muito mais daquilo que muita gente formada em história. Então o núcleo consegue reunir toda essa gama de pessoal e tem uma produção de informações de história fantástica. O Murilo Budó, por exemplo, quando foi presidente, ele volta e meia trazia algumas pessoas para falar. Eu citei Sapateiro justamente porque foi uma das pessoas que ele trouxe na época, ainda na década de 90, né? Sapateiro já estava se extinguindo praticamente, né? Assim como o Alfaiate. Então ele trouxe um alfaiate, que era o seu Leite, que morava ali na Floriano, e que inclusive era vivo durante a Revolução de 1923, contou muitos fatos para nós. E as pessoas iam, digamos assim, dando os contornos, fazendo a pintura do que era a cidade, de como era a sociedade, como se desenvolvia cada uma das profissões. E isso se sabe muito mais pela vivência do que alguém escrevendo ou pesquisando em livros. Então é de uma contribuição fantástica. E ao longo desses 25 anos, cada gestão implementou uma dinâmica de trabalho. E no próximo bloco nós vamos tratar justamente sobre isso, os ex-presidentes e o trabalho desenvolvido. Voltamos já. São 25 anos de atividades no Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. E há 2 anos tem um espaço próprio junto ao Arquivo Público de Bagé. São 10 presidentes escolhidos. Alguns desempenharam atividades por mais de uma gestão. E são eles: Elizabeth Macedo de Fagundes, na gestão 95-97, 97-99. Murilo Edgar Budó, de 1999 a 2001. Na sequência, Cláudio de Leão Lemezec, 2001 a 2003. José Otávio Neto Gonçalves, de 2003 a 2005. José Antônio Marques da Silva, de 2005 a 2007, também retornando após como presidente da penúltima gestão, em 2018 até 2020. Elizabeth Macedo de Fagundes também retorna para uma terceira gestão, seguida depois por Heloísa Beckman Morgado, até 2013. Professor Alessandro Carvalho Bica,
de 2013 a 2015, Clarice Ismério de Oliveira, de 2015 a 2016, Cássio Gomes Lopes, de 16 a 2018, e Jaime Tadeu Barbosa Vivian Júnior, que é o atual presidente. Homens e mulheres que mantiveram os trabalhos ininterruptos durante este quarto de século. O núcleo eu conheci em 1995, quando eu era comandante do 3º RCMEC. Foi o primeiro contato que eu tive com o Núcleo de Pesquisa Histórica. Na época, o presidente era o coronel Murilo Budó. Porque eu buscava um nome histórico para o 3º RCMEC e em contatos com Brasília, com o Centro de Documentação em Brasília, me disseram que um nome histórico bom seria Forte de Santa Tecla. Aí, então, o que eu fiz? Eu vim no núcleo, que na época funcionava no Museu Dom Diogo, tinha uma pecinha lá, para fazer contato com o núcleo para ver isso. Inclusive, na época foi muito interessante, porque o próprio Murilo Budó, o coronel, disse: mas aquele forte era dos espanhóis. Eu disse: mas não tem importância, um forte espanhol, mas foi conquistado pelos portugueses e foi um palco de valentes ali, tanto de um lado como do outro. Isso tudo faz parte da história. Eu acho que seria um nome muito bom para valorizar a área e dar um nome histórico para o regimento. De fato, foi o que aconteceu. Eu consegui alguns subsídios no núcleo na época e acabei mandando toda a documentação para o Centro de Documentação do Exército e foi aprovado. 2 anos depois foi aprovado o nome Regimento Forte de Santa Tecla, que até hoje é o nome histórico do 3º RCMEC. Logo em seguida eu me tornei sócio do núcleo. Gostei muito, eu sempre gostei de história, leciono história desde 1976, quando eu era tenente, eu lecionava história. Então eu entrei no núcleo logo em seguida, em 95, e aí depois em 2005 a 2007 eu fui presidente e depois em 2018 e 2020, com 2 oportunidades. Cada um deixou a própria marca, seja promovendo reuniões, palestras a convite de instituições públicas e privadas, viagens de campo e, mais recentemente, restauro de locais de relevância histórica. Eu acredito que nós estamos, o núcleo hoje atravessa uma fase esplendorosa de crescimento, de um número maior de participantes, de sócios, retomou alguma coisa que a gente lá no passado achava importante, é que estabeleceu os marcos históricos de Bagé. Nós fomos, acho que foi no ano 2000, 2002, não me lembro agora com exatidão a data, fomos lá no túmulo do Chico Diabo, colocamos uma placa do núcleo de identificação, fomos lá no local da batalha do Passo das Traíras, uma batalha que ficou famosa durante a Revolução de 1893, onde o prédio onde se aquartelou, digamos assim, as forças oficiais, ficou ali cercada, ainda existe. E houve na ocasião a descrição de quem viveu aquela época, diz: olha, aqui estava caído, morto, o tenente fulano de tal, então nós temos toda essa memória, né? E isso está sendo retomado agora, voltaram depois de 20 anos, voltaram lá, o núcleo voltou lá ao túmulo do Chico Diabo, pintou, restaurou, enfim, agora já estão com projetos de fazer no túmulo do Adão Latorre a mesma coisa, e fincar marcos em outros pontos históricos e importantes do nosso município. Então digamos assim, estamos numa fase de revitalização do núcleo. E cada gestão teve um olhar para o trabalho. A soma destas forças resultou em 25 anos de um ideal comum, onde quem ganha é a própria sociedade. No caso da Heloísa Beckmann, esta exposição aqui, 2 séculos do cotidiano em Bagé, marcou os 200 anos, inclusive essa exposição foi remontada aqui na Casa de Cultura Pedro Vaine para que a gente pudesse fazer esse registro nos 25 anos do núcleo. E a Heloísa está aqui nos aguardando, a gente agradece a atenção, Heloísa, para nos falar um pouquinho da importância do núcleo e do teu trabalho. Tive a satisfação de ser presidente do núcleo nos 200 anos da cidade. Então nós pensamos em alguma coisa que fizesse um registro deste cotidiano da cidade. Pensamos então em fazer uma exposição de fotografias em painéis com textos de poetas e escritores da cidade, e assim nós fomos solicitando que a comunidade nos alcançasse fotografias antigas que remetesse a essa história da cidade. E assim nós recebemos muitas e muitas fotografias de muitas famílias da cidade,
de pessoas que nos alcançaram essas fotos. Então nós fizemos a cópia, né, das fotografias e encaminhamos para os poetas bagenses também, os que residem aqui, muitos residentes fora, como Jerônimo Jardim, o Jaime Vaz Brasil e Luiz Coronel, e todos eles participaram, encaminharam lindos textos de poemas que foram dispostos então nesses banners, contando um pouco desta história, da memória da cidade nos seus 200 anos. São vários banners e por exemplo, claro, todos são especiais, mas esse aqui tu nos apontava de forma especial, porque ele tem uma ligação também com o próprio núcleo, né? Sim, eu apontei este aqui porque aqui mostra o Mário Lopes com a sua mãe, e o Mário Lopes foi um dos fundadores do núcleo. Então, ele criancinha aqui. Ele criancinha, achei interessante fazer essa homenagem para o meu grande amigo Mário Lopes, que foi um dos fundadores do núcleo, e ele sempre acompanhou essa história da preservação, da memória, do patrimônio da nossa cidade. Eu lembro que quando eu fui secretária de Cultura, ele, todos os inícios de ano, ele chegava com uma folha e me entregava. Olha, isto aqui é fundamental neste ano. Tu tens que comemorar o centenário do fulano. Não te esquece que tantos anos de atuação do colégio tal, a chegada do fulano de tal em Bagé, eventos, personalidades, fatos marcantes da cidade. Ele me trazia uma lista completa. Eu tinha quase que um calendário pronto de realizações na Secretaria de Cultura. Então, sou eternamente grata ao Mário, a todos os amigos, né, do núcleo, que foi através deles que eu despertei este gosto pela história, porque a partir daí, então, me interessei e comecei a fazer pesquisas. Eu lembro que quando nós estávamos falando no Emílio Guilain, eu fui a Pelotas, e a Lúcia Guilain Kramer, ela me alcançou todas as fotos do Emílio Guilain que ela tinha como descendente, né? E eu escaneei, estão todas entregues no museu. E assim, nós fizemos um trabalho de apresentação também, com painéis. Então, o núcleo sempre foi assim, atuante na nossa cidade, marcante. E hoje, com o Jaime na presidência, ele continua com esta função de preservar a história, de contar, de recuperar, de que as pessoas conheçam esse belo patrimônio que nós temos, o patrimônio construído, o patrimônio humano, o patrimônio natural. No meu primeiro mandato de presidente, no final do primeiro mandato, nós conseguimos lançar 2 livros na época, lá na Biblioteca Pública Municipal. Foi lançado o livro do Mário Nogueira Lopes, Bagé, Fatos e Personagens, que tem até hoje, está aí na cidade, está sendo vendido. E também o livro da Dona Hélida, Escritores Bagienses. Foi um evento muito bom. Nós tivemos uma participação excepcional do João Máximo Nunes, se não me engano, que era de Camaquã, era um bagense residente em Camaquã, advogado muito bem estabelecido em Camaquã, e que praticamente ele é que bancou a publicação desses livros. Essa publicação gerou para o núcleo uma boa fonte de renda que ficou mantendo o núcleo por muitos anos. Esses 2 livros foram lançados. Também nessa época, foi muito importante que teve um encontro de todos os núcleos de pesquisa da região. Veio o núcleo de Candiota, o núcleo de Camaquã, de Pelotas, e nós participamos do encontro. Houve um roteiro histórico feito aqui em Bagé, nos pontos históricos de Bagé, com esse pessoal de todas as demais cidades. Inclusive, nós temos uma placa muito bonita que nos deram, que foi o primeiro encontro de núcleos de pesquisa históricas feitos aqui no Rio Grande do Sul. Acho que depois desse não houve mais nenhum. Foi muito bom. Agora, a segunda vez que eu estava de presidente, eu fiz esse roteiro histórico aqui, ó, locais de interesse militar em Bagé e na região também. E graças ao apoio do general, na época, general Vendramin, nós fizemos uma visita com todos os militares aqui de Bagé, claro, aqueles que puderam ir, né, ao Forte Santa Tecla, o Cemitério da Guarda, o Cemitério dos Anjos, Lagoa da Música, na Olha Negra, Catedral de São Sebastião, o Cinamomo plantado por Malé, ali no Hospital das Clínicas, e o Museu Dom Diogo de Souza. Então, para o pessoal, principalmente que não é da região, entender a importância histórica da nossa região. Isso aí foi muito divulgado, foi para várias cidades do Brasil, muito divulgado. Esse roteiro aqui foi feito agora quando eu estava no QG.
que eu era presidente da segunda vez. Os passeios culturais que a gente fez foi impressionante. Nós fomos para o Passo das Traíras, nós visitamos o cemitério dos Anjos, o cemitério, tudo aí. A gente fez isso aí para o núcleo, o cemitério da Guardinha, o núcleo fez vários passeios. Nós fomos até Piratini, conhecer o museu lá, a Anita Garibaldi. Então o núcleo ele é muito significativo. O núcleo é um dos órgãos que, como eu digo, as pessoas têm que pensar para levar ele para frente. E esse novo presidente é fora de sério, o que ele vem trabalhando para a riqueza, buscando história. É impressionante o que o Jaime vem fazendo. Eu estou muito contente com ele. Eu não quis voltar. E muitas vezes eles quiseram que eu fosse presidente do núcleo e eu nunca quis ser. Por quê, dona? Porque eu sempre disse a eles o seguinte, que eu fora da presidência, eu seria muito mais valiosa e trabalharia muito mais para o núcleo do que como presidente. Porque o presidente tem que representar o núcleo numa cidade, e eu não precisava nada disso. Eu aqui dentro de Bagé, eu fazia toda a arrecadação que fosse possível. Quando eu assumi a gestão do núcleo em 2013, o meu objetivo foi sempre esse, né? Trazer a história para as pessoas comuns, né? Não fica aquela coisa da história elitizada, a história dos vencedores, né? Então, de alguma forma, eu tentei fazer com que o núcleo se aproximasse, né, das pessoas. E em 2013 a gente fez, desde então, né, uma parceria entre o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, a Universidade Federal do Pampa, a qual eu sou vinculado, e o Arquivo Público, na figura do Cláudio Lemezec, uma parceria de todos os anos na Semana de Bagé, né, como talvez um presente, né, uma devolutiva para a cidade, um seminário sobre história, né? Seminário de um dia, né? Na Semana da Cidade, na semana que se comemora o aniversário da cidade. Então, desde 2013, a gente já fez 6 encontros, né? Sobre a Revolução de 23, sobre a história da cidade, sobre patrimônio, sobre vários assuntos que são candentes, né? E que são interessantes para as pessoas, essas pessoas comuns mesmo, né? Ouvirem. É um seminário sempre aberto, né? Para a comunidade. É de graça, não se cobra nada, e as pessoas que participam geralmente têm direito a um certificado de participação emitido pela Universidade Federal do Pampa. Então, isso já se tornou uma tônica, e esse ano, infelizmente, 2020, a gente não pôde fazer por conta da pandemia, mas em 2021, com certeza, a gente vai pensar um seminário para, né, fazer essa devolutiva para a cidade como um compromisso social que eu tenho enquanto professor da universidade, enquanto historiador da cidade, e enquanto, né, habitante da cidade de Bagé, né, que é importante que a história esteja próximo das pessoas que verdadeiramente vivem, né, vivem na cidade, vivem da história, ou, enfim, gostam de história, querem conhecer mais um pouco sobre a história. A gente tornou um núcleo conhecido através de palestras, promovendo o conhecimento para as pessoas, né? Isso que marcou a nossa gestão foi a promoção de palestras para que o conhecimento viesse circular na comunidade regional. Para mim, é a coisa mais importante que existe, que conta a nossa história, não só Bagé, como do Rio Grande do Sul, como do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. E o meu maior sonho, Lara, é que tivesse uma entidade própria, que ele tivesse um prédio que fosse Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda. E no próximo bloco, as metas para o futuro do núcleo. Voltamos já. O Núcleo é uma entidade cultural sem fins lucrativos, reconhecida como terceiro setor. Possui registro de pessoa jurídica, cadastro na Receita Federal com CNPJ e está classificada como associação privada. O trabalho desenvolvido e a notoriedade entre os que conhecem a importância do trabalho que desenvolvem tornou o Núcleo modelo para a criação de estabelecimentos de pesquisa em outras cidades. Eu gostaria muito que fosse próprio isso aí, que fosse uma entidade própria, porque ele tem estatuto, ele tem tudo. Inclusive, todos os núcleos ao redor, Camaquã, Candiota, Pinheiro Machado, tudo nasceu com nossos estatutos. Eu forneci para eles. O núcleo de Camaquã foi o primeiro que levou os nossos estatutos.
Foi fundado através do nosso. Então ele é muito importante. A pesquisadora Hélida Garcia relembra ainda que um dos desafios sempre foi a questão financeira. Buscar recursos para viabilizar projetos, principalmente a publicação de livros. Quando eu trabalhava para o núcleo, o que eu fazia? Eu vendia livros. Eu ia para a praça ali vender livros. Quando tinha a feira do livro, eu sempre estava buscando verba para o núcleo. Quando eu lancei esse livro, Bagé de Ontem de Hoje, eu deixei quase todo o dinheiro no núcleo. Tinha um fundo, e esse fundo arrecadava-se o dinheiro. Tu queria lançar um livro, o que acontecia? Ele emprestava, o núcleo emprestava, mas tu devolvia para o núcleo aquele dinheiro que o núcleo tinha te emprestado. Então muitos livros foram do Mário Lopes, do jornalista Mário Lopes, dos 2 que ele lançou, foi através do núcleo. E o meu primeiro livro, conseguimos patrocínio, o Mário também, que foi um bagense de Camacão, Dr. João, que patrocinou os nossos livros no núcleo. Então não foi preciso nós termos usado o fundo do núcleo. Mas o Mário Lopes usou 2 vezes para os 2 livros que ele lançou. A gente emprestou o dinheiro para ele. Entre os desafios para o futuro está a necessidade de ampliar o trabalho, o que só é possível através de investimento. E a alternativa poderia ser transformar o núcleo em um instituto de pesquisa. Eu particularmente penso, eu hoje não faço parte da diretoria, eu acho que talvez essa pergunta seja mais pertinente à diretoria. Eu sou um simples conselheiro lá, quando a gente fica velho, bota a gente de conselheiro, né? Mas eu conversando com a diretoria, com o Jaime e toda a sua equipe, eu tenho a impressão que foi uma coisa que já foi tentada anteriormente, já foi pensada pelo Bica, pelo professor Bica, né? O Alessandro Bica, da Unipamp, de transformar o núcleo num instituto. Por que nós pensamos isso? Porque hoje nós temos já uma produção, nós sempre tivemos, o núcleo editou uma quantidade razoável de livros, né? Pessoas do núcleo, né? Trabalhos históricos, enfim. E nós transformando o instituto, o núcleo em um instituto, dando uma outra personalidade jurídica a esse núcleo, porque núcleo é um núcleo, o instituto já tem um propósito diferente. Nós estaremos mais próximos e habilitados, devidamente habilitados, a nos inscrevermos junto a agências financiadoras de pesquisa, órgãos governamentais como CAPES, CNPq, Fundação Banco do Brasil, enfim... Captação de recursos daí. Captação de recursos, porque o núcleo não tem recursos, né? Ele viveu da colaboração do museu, que emprestava o prédio, do clube recreativo, enfim, de pessoas, membros do núcleo, e agora a prefeitura que cede, através do arquivo, uma sala, mas não... Quer dizer, há uma contribuição lá de R$10 de cada sócio, que é insignificante, não dá nem para comprar um papel, enfim, né? Aí com esses valores, essa produção de conhecimento que hoje existe pode ser multiplicada através de edições de livros e material. Exatamente, quer dizer, a gente pode comprar material, pode comprar instrumentos que precisa, uma máquina fotográfica, material de reprodução, mas basicamente é importante porque nós podemos construir um grande projeto de pesquisa, porque são muito restritos, todo mundo faz isso de forma amadora, digamos assim, com exceção de pessoas que são realmente professores de história. Mas por exemplo, aqui mesmo, nós estamos no arquivo público, vamos dar um exemplo assim, nós temos já 2 salas, não dá para medir a quantidade de documento, eu posso dizer que são milhares. Da saúde, por exemplo, da saúde em Bagé, de muito tempo. Então, é preciso que se primeiro catalogue tudo isso. É importante que se alguém quer fazer alguma pesquisa sobre vacinas, nós estamos numa época de pandemia, né? Vamos ver como é que foi desde a gripe espanhola aqui em Bagé. Tem esse material. Tem esse material aqui. Nós temos aqui todos os prontuários de todos os postos de saúde de Bagé.
né, que é a Secretaria de Saúde para os postos municipais, né? Então há uma imensidão de materiais que estão prontos ali, primeiro para ser catalogados, mas para ser objeto de pesquisa, né? Temos aqui, quando o delegado Zé Fredo era o delegado regional, ele transferiu para o arquivo público todos os boletins de ocorrência e outros livros do Estado, né, da Delegacia Regional de Polícia. Então, da década de 40 principalmente, nós podemos fazer um trabalho. Estamos falando de feminicídio, que é um assunto importante e que suscita muitos. Nós podemos ver sobre esse ângulo, quer dizer, sociologia, enfim, uma série de pessoas podem trabalhar nisso para ver como é que era esse tema na década de 40. Porte de arma, que nós temos todos os registros de porte de arma daquela época. Então tem uma imensidão. Agora, você precisa de auxiliares, de pesquisa, você precisa de pessoa. Isso tu faz, o João faz, eu faço, nas folgas que temos. Nós precisamos profissionalizar mais isso. Aí precisamos contratar um datilógrafo, precisamos contratar um informata para nos ajudar. Então, tu faz um projeto de pesquisa para a área de saúde. Nós temos aqui, na área de indústria e comércio, um bom acervo também. Bagé tem. Agora recebemos aí do Clube Cacheral desde 1894, todos os livros de ata, todos quadros, fotografias. Quer dizer, isso, quantas dissertações de mestrado, quantos trabalhos pode-se fazer aí, o que envolve? Envolve economia, envolve sociedade, envolve moda, envolve tudo. Quer dizer, agora precisamos de suporte para fazer isso, né? E estagiários, enfim, o estagiário tem que ter uma remuneração. Então eu acho que é um passo muito grande, muito bem pensado que o arquivo público, que o núcleo vem pensando em se transformar em instituto e a partir daí poder se inscrever na Lei Aldir Blanc e outras tantas fontes de financiamento. Eu acho que esse é o grande diferencial e é o grande desafio para o núcleo a partir de agora. Eu sempre brinco, né, com o Cláudio que o núcleo de pesquisa ele tem ainda uma bela caminhada ainda, né? Eu talvez veja muita coisa ainda, vejo os próximos 25 anos, que talvez, né, somando aqui rapidamente na minha cabeça, eu ainda vou estar vivo até lá, né? Mas eu penso que assim, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Tem muita, acho que a história ainda não chegou nas escolas, né? As crianças não conhecem a história da cidade, né? Ou conhecem muito pouco. O núcleo ainda é um espaço elitizado, né, por sua conta, né? Não são, as pessoas comuns não têm às vezes vergonha de participar, não conhecem o espaço, né? Não participam, não reconhecem a história da cidade. Então, talvez o papel do núcleo seja esse, né? Tentar aproximar cada vez mais a cidade dos habitantes da cidade. Na minha visão de ver, de olhar para o núcleo vai crescer cada vez mais. Conquistar os jovens, nós temos que ter educação patrimonial nas escolas, nós temos que contar a história de uma maneira muito interessante, nós temos que agregar. O núcleo tem que trazer os jovens para junto dele. Eu acho um grande desafio, mas não só do núcleo, mas de modo geral. Nós temos que trazer os jovens para o meio ambiente, para a arte, para a cultura, para a memória, para a história. A nossa função é essa aí. Principal, eu acho, é fazer com que os jovens sejam nossos aliados na preservação, né, dessa memória da história para os que vêm depois de nós. O núcleo realmente é muito importante para a história da região e particularmente a história de Bagé. Nós temos que manter esse grupo unido e permanente para que sempre surjam novos fatos relativos à história, porque até parece piada dizer novos fatos relativos à história, mas a gente sabe que está sempre se descobrindo alguma coisa e vendo a história com outros olhos. E para isso o núcleo é muito importante. Ainda bem que no núcleo tem bastante gente ainda que está pesquisando, está estudando, gente que está pensando em fazer novos livros. Enquanto tiver alguém que gosta de história, e sempre vai ter, o núcleo estará firme e forte, sempre pesquisando e divulgando a história da nossa região. Merece parabéns. Merece muitos parabéns, 25 anos, espero que tenha muitos outros 25 anos que a gente ainda possa assistir o desenvolvimento desse núcleo,
E tem o nome de Tarcísio Taborda, não é à toa, que foi um grande pesquisador, um homem importantíssimo para a história de Bagé, né, para a história da região. Então, parabéns ao Núcleo pelos 25 anos, parabéns à Câmara de Vereadores pela homenagem a este grupo, né, de pessoas que fazem a história da cidade. Ao longo da história, o Núcleo teve pessoas que fizeram a diferença, né, e algumas delas já faleceram. E graças a Deus agora o Núcleo tem se renovado, né, e eu espero que o Núcleo venha dar prosseguimento ao trabalho dessas pessoas, né, que doaram o seu sangue pela entidade. E espero que, depois que passe a pandemia, que o Núcleo venha estreitar a relação com a comunidade através de ações, né, para fomentar a cultura e a história, principalmente com as crianças e os jovens. Você acha que teria que ter uma relação mais íntima, por exemplo, nas escolas, alguns projetos especiais, seria isso? Isso, que o Núcleo viesse se aproximar da comunidade, através de ações, né, para semear o conhecimento, porque não adianta a gente guardar o conhecimento para a gente tem que criar essa expectativa, esse sentimento nas pessoas, para que elas venham se apropriar do que é seu, né? Que é a nossa história, que Bagé é tão rica, né? Que dure muito mais anos, assim, porque é o que eu digo, né? O povo sem passado não vai ter futuro, então tem que ter mais tempo, que vá a 100, 200 anos aí, que algum dia a gente vai estar comemorando aí de novo, se Deus quiser. Para novos Átilas, novos Tarcísios, o que precisaria nos dias de hoje? Eu acho que a gente precisa abrir as portas, né? E ter esse conhecimento para que as pessoas se interessem, né? E que eu acho que pesquisa, cultura, isso é paixão, né? Só eu acho que quem gosta se dedica, e a gente tem que ter essa facilidade de dar esse acesso a essas pessoas, né? Para que tenha esse conhecimento, se apaixone e que surjam aí novos Átilas e novos Tarcísios. E ao longo desses 25 anos, o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda fez história registrando história, mas também está pronto para o futuro. Eu penso no núcleo do tamanho que é o professor Tarcísio Taborda, né, para a nossa história. O maior pesquisador, historiador da nossa cidade, e eu penso no núcleo nada menos do que isso, muito maior. Eu penso no núcleo num grande instituto onde todos os amantes da história, pesquisadores de outras universidades venham para cá e possam ter satisfação, orgulho e a honra de dizer assim: eu faço parte do núcleo, e o núcleo ultrapassando as barreiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E levando o núcleo à memória do professor Tarcísio e da nossa querida Bagé.